obrigado pela atenção. Por favor, queiram sentar-se. Declaro aberta a sessão do órgão especial. Cumprimento Suas Excelências, os eminentes ministros que a compõem. Estendo esses cumprimentos a Sua Excelência, o Vice-Procurador-Geral do Trabalho, doutor Eduardo Antunes Parmediani, senhoras e senhores servidores, na pessoa da doutora Gilce Saraiva, secretária judiciária do TST. Eu registro a ausência justificada de Suas Excelências, ministro João Batista Brito Pereira, de Sua Excelência, o ministro Guilherme Augusto Caputo Basso, de Sua Excelência, Hugo Carlos Schormann, e de Sua Excelência, Alexandre Agra Belmonte. Eu vou solicitar a gentileza dos colegas de fazer uma inversão na pauta para que julguemos o processo da relatoria do ministro Renato Lacerda Paiva, o PA 2453-55-2014-5, tendo em vista que, neste processo, eu vou averbar a minha suspeição e vou passar a presidência, Sua Excelência, o ministro Ives Gandra, e peço desculpas pela, não digo convocação, pedido de comparecimento de Sua Excelência, ministro Adelaide, que está realmente adoentada. Será só esse processo, em seguida eu libero Vossa Excelência. Então, eu recebo a presidência e peço para que seja apregoado. Não, eu preciso daqui. Tá bom. Pode apregoar. Relator, excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, processo administrativo 2453-55-2014. Averbo a minha suspeição por motivo de foro íntimo e passo a presidência a Sua Excelência, o eminente vice-presidente, ministro Ives Gandra. Você já pregou? Já. Então, com a palavra, o ilustre ministro relator, Renato Lacerda Paiva. Senhor presidente, senhores ministros, trata-se de processo administrativo encaminhado pelo excelentíssimo ministro-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, versando sobre o restabelecimento do pagamento da gage e gratificação de atividade judiciária de servidor desta colenda Corte, que foi cedida à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, com ônus para o órgão sessionário para exercer o cargo comissionado de coordenador de avaliação e controladoria. Eu estou entendendo que há impossibilidade de percepção da gage, nos termos da Lei 9.784 de 99, na medida em que a empresa para a qual o servidor foi cedido, ela atua na administração direta. Faço aqui uma série de considerações a respeito, cito decisões de outros órgãos e voto pelo desprovimento do recurso do processo administrativo. Então, Vossa Excelência nega provimento ao processo administrativo? É ao recurso, né? Ao recurso. Isso. Pergunto se há divergência. Ministro Valmir. Na verdade, eu vou pedir vênia, Sua Excelência, ministro relator, apenas para divergir quanto à fundamentação, considerando que há uma ADI 4895 do Distrito Federal, em que se questiona até a criação da própria empresa pública BSERH, sustentando a inconstitucionalidade da criação. Abstraído esse aspecto, eu até entendo que ela seria integrante da administração pública dentro do conceito de ente ou de órgão da administração pública. Mas, presidente, eu vou divergir, eu vou concluir acompanhando o relator por fundamento diverso. É que o STJ tem jurisprudência pacífica no sentido de que a gratificação de atividade judiciária possui evidente caráter propter laborem. Ela não se incorpora na remuneração para nenhum efeito, razão pela qual
só o exercício da atividade é que justificaria o pagamento da aludida gratificação. Como se trata de servidor cedido para outro órgão sem ônus para a administração, então eu indefiro o pedido formulado, porque vi que não era recurso administrativo, é um requerimento, para manter a decisão, mas por esse fundamento. Peço venha ao relator para apenas uma respeitosa divergência de fundamentação. Senhor presidente, Ministro Renato, com a palavra. eu adotaria também os fundamentos do ministro Valmir, pediria notas e acrescentaria esse fundamento. Então, aí não haveria divergência. Divergência só de fundamentação. Não, ele está encampando a Não, mas fundamentação eu de tenho Vossa Excelência. divergência quanto ao primeiro fundamento. Ah, não discorda do primeiro fundamento. Porque há precedentes do STJ e do Supremo com relação à sessão nessas condições, com a manutenção da gage. Por isso que eu estou respeitosamente divergindo. Então, mais algum dos seus ministros deseja fazer uso da palavra? Ministro Dallazen. Senhor presidente, a dúvida que me assalta é sobre a existência ou não de recurso administrativo. No que tange a solução de mérito, eu compartilho da solução preconizada por Sua Excelência, o ministro relator, com esse fundamento que vem de ser aduzido pelo ministro Valmir. Mas não creio que haja... Creio que haja recurso contra a decisão. Mas, Sua Excelência, o ministro Valmir está informando que a matéria está vindo diretamente, a matéria administrativa está vindo diretamente à apreciação do órgão especial? É que, pelo que eu vejo aqui do relatório, essa petição foi dirigida ao ministro-presidente e ele é que mandou distribuir aqui no órgão, também porque é funcionário dele. É isso, ministro Renato? Sim. Sim, mas eu penso que essa matéria deve ser examinada para chegar a um recurso administrativo como veio. Não, na verdade não veio como recurso, veio como petição. Mas Sua Excelência alude ao não provimento. Com a palavra, Vossa ministro Renato. Veio como PA, eu que estava recebendo como recurso administrativo, mas se o órgão especial entender de examinar com o PA, eu apenas alteraria para indeferir o pedido. É porque, na verdade, não houve uma primeira decisão da qual se recorra. Exatamente. Já é um pedido... Então, senhor presidente, eu peço vênia para não conhecer da postulação. Eu penso que essa matéria deve ser examinada, em primeiro lugar, em sede administrativa, pela presidência ou pelo vice-presidente, e só então da decisão, acaso ali proferida, é que cabe recurso administrativo, excepcionalmente, para o órgão especial do Tribunal Superior do Trabalho. Aprovo. Veja o seguinte, ministro Renato, me socorra aqui. Aqui, pelo menos, está havendo houve algum ato do presidente, não houve? Mediante a decisão de sequência 1, páginas 98, proferida em... Veja a página, folha 3 do voto de Vossa Excelência. Sim. Então, houve um parecer... Um parecer do diretor-geral. Sim. Seguiu-se um despacho do então presidente, ministro Carlos Alberto, do seguinte teor: não conheço do pedido de reconsideração apresentado pelo servidor, pois deduzido após o prazo de 30 dias a que se refere o artigo tal da lei tal. Então, no entanto, considerando que o interessado requeriu que o feito fosse analisado pelo egrégio órgão especial desse tribunal, caso o seu pleito não fosse acolhido por essa presidência, receba o requerimento como recurso em matéria administrativa na forma do artigo 69. Então, houve uma decisão da qual se está recorrendo de alguma forma. Vossa Excelência, de qualquer forma, não conheceria do recurso? Não conheço, porque não se apreciou, o presidente não apreciou o mérito dessa postulação. Data feita. Pergunto se algum dos ministros acompanha o ministro Dallazen. Talvez seja... Eu acompanho. Talvez seja prudente mandar reautuar como recurso em matéria administrativa, para ele não vir ser. com um novo recurso depois. Quer A matéria dizer, já foi de examinada. qualquer forma, Talvez, nós- é só uma ponderação. De Mas qualquer quem sabe- forma, nós julgaríamos e só faremos a reautuação para deixar claro que, no modo de ver do ministro relator, seria recurso, tanto que ele está recebendo como recurso em matéria administrativa. Não é isso, ministro Sim, Renato? é essa a ideia. Salvo... se Então, eu for vou outra- registrar que, por maioria, se decide nos termos do voto do ministro relator,
com ressalva de fundamentação do ministro Valmir e vencido o ministro Dalazen, que não conhecia do recurso em matéria administrativa. Também a ministra Cristina acompanharia. Vou acompanhar com o relator. Também vencidos. Não, isso. acompanhando? Com o relator, vou acompanhar. Senhor Então, presidente, também acompanho. Quanto ao não conhecimento. tá, então, o ministro Augusto César, então, vencidos o ministro João Oreste Dalazen e o ministro Augusto César, que não conheciam do recurso. De qualquer forma, será reautuado como recurso em matéria administrativa. Então, assim se decide, devolvo a presidência ao ministro Levenhag, se ele estiver em condições. Eu agradeço a gentileza da presença de Sua Excelência, a ministra Adelaide Miranda, e diante do seu estado de saúde, eu não a libero, mas deixo à vontade para que faça repouso em casa. Isso é grave e não vá trabalhar, vá descansar. Vou pedir também gentileza dos colegas e a compreensão para antecipar os dois processos. Sua Excelência, ministra Cristina vai. Sua Excelência tem que deixar a sessão, igual a IP12, para estar presente no CNJ. Então, o pregão dos processos da Sua Excelência, ministra Cristina Peduzzi. Relatora, excelentíssima ministra Maria Cristina Peduzzi, RO 286, dígito 14, 2012, RO 4400, dígito 50, 2008, embargos de declaração e mandado de segurança 7922, dígito 19, 2013. Com a palavra, Sua Excelência, a eminente relatora, a ministra Cristina Peduzzi. Senhor presidente, senhores ministros, eu estou negando o provimento ao recurso ordinário, e aqui apenas registro que o Tribunal Regional do Trabalho, da 17ª Região, negou provimento ao agravo regimental pelos fundamentos que alinho no voto, e o executado interpõe o presente recurso ordinário, alegando que os juros de mora utilizados nos cálculos de liquidação estão em descompasso com a legislação vigente, indicando, para tanto, violação do artigo 1º-F da Lei 9.494 e contrariedade ao OJ 7 do Tribunal Pleno. E eu digo que, para negar provimento ao agravo, que a revisão de cálculos em precatório deve respeitar a coisa julgada, formada nos processos de conhecimento e de execução. E, por esse motivo, é inviável o reexame dos critérios legais aplicáveis ao débito que foram objeto de explícito debate judicial anterior. No caso, a decisão recorrida, como aqui transcrevo, examinou a matéria, né, e foi suscitada na fase de execução, especificamente na impugnação aos cálculos, e foi objeto de expressa deliberação judicial, as folhas 590, 591. Por isso que ainda que eventuais vícios de intimação no processo de execução devem ser debatidos na via judicial própria e não em precatório, que é um processo de natureza administrativa. Por isso que, sintetizando e pelos demais fundamentos que coloquei no voto, eu estou negando provimento ao recurso ordinário. Pois não. Decisão em consonância com a nossa OJ 2 do Pleno. Indago dos colegas se há algum destaque no voto. Assim se decide a unanimidade no seu voto da eminente relatora, a ministra Cristina Peduzzi. Mais algum destaque, ministra? Não, eu tenho outros dois, um RO e uns embargos de declaração sem destaque. Isso. Algum destaque nesses dois processos? Sem destaques, assim se decide os dois processos remanescentes de Sua Excelência, um recurso ordinário e um embargo de declaração, nos termos do voto da eminente relatora, ministra Cristina Irigoyen Peduzzi. Obrigada. Sua Excelência, fique à vontade. Perfeito. Eu ficarei aqui até o momento em que devo comparecer Pois à não. sessão do CNJ. Ficarei aqui até...
Irei direto. Obrigado, presidente. Pois não. Agora sim, franqueia a palavra aos colegas. Parece que o ministro Ives pretende tirar. 4 processos para retirar de pauta, com pedido de desistência em pelo menos 3 deles. Eu já passei até a doutora Gil, se é só apregoar. Relator, excelentíssimo senhor ministro Ives Gandra Martins Filho, AG-ED, AG-AIRR 170, dígito 93, 2010, AG-AIRR 118, dígito 4, 2012, AG-ED-AIRR 335, dígito 37, 2012, e AG-ED-AIRR 185-800, dígito 15, 2007. Desistência de recurso, ministro? Então, todos esses... Desistência de agravo? Não, um eu estou simplesmente adiando e retirando de pauta, e os outros 3 são pedidos de desistência que eu estou retirando de pauta para já deferi-los. Então, retirado de pauta, pedido de Sua Excelência, o eminente relator. Não há mais processo em condições de julgamento e, por isso, declaro encerrada a sessão, agradecendo muitíssimo a todos os colegas e a Sua Excelência, o senhor Procurador-Geral.